Queridos, para a nossa mensagem nessa noite, a nossa meditação, quero convidá-lo a abrir exatamente um texto em que foi baseado esse cântico que nós acabamos de cantar, que é Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, os versículos 25 até o versículo 34. Um texto bem conhecido da palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, aliás, 25 até o 34. A palavra de Deus diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Eu quero convidá-la a orar novamente. Agora, pedindo a graça específica de Deus para esse momento que nós vamos refletir na sua palavra. Ó Deus, que nós estamos. E estamos aqui agora ansiosos. Ó Deus amado, nós queremos entregar a nossa ansiedade ao Senhor, para que o nosso anseio seja simplesmente para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, Senhor, nessa noite. E que haja, Deus, uma ministração extraordinária do Teu Santo Espírito neste lugar, e para aquelas pessoas que estão, ó Deus, acompanhando o culto pela internet e que assistirão em outros momentos, que a graça do Senhor, da mesma forma que está aqui nesse lugar, esteja sobre cada um deles. Ó Deus amado, precisamos do Senhor para vencer esse mal terrível. Precisamos da graça do Senhor sobre nós. Desce nesse lugar e atua com consequências abençoadoras sobre cada vida. Esta é a nossa oração que fazemos em nome, para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, uma escala de 0 a 10, qual é o seu grau de ansiedade? Pense aí. 0 a 10, se você fosse dar uma nota agora para você na escala de ansiedade. Talvez alguns aqui estejam no nível baixo. Eu diria assim, de 0 a 4. Se você falou de 0 a 4, ótimo, parabéns para você, você está tranquilo. Talvez alguns aqui estejam no nível de atenção, 5 a 7, podemos assim chamar. Mas talvez haja pessoas aqui no nível crítico, de 8 a 10, você pensou em 8 a 10, o nível de ansiedade está aí, dentro desse. Talvez algumas possam dizer assim que já extrapolaram essa escala aí, pastor, eu estou acima do 10, no 11, 12, 13, 14, 15. Daí só misericórdia, meu irmão. Alguns são mais, outros são menos ansiosos, isso é o que a gente tem visto quando conversamos com as pessoas. O mundo é assim. O fato é que a ansiedade é algo que tem assolado as pessoas ao longo da história. Não é algo novo.
Todavia, queridos, não foram poucos os pensadores, terapeutas e estudiosos que definiram a ansiedade como o mal do século XX. Talvez você já tenha visto falar sobre isso, ouvido, lido alguma coisa sobre isso. Definiu-se a ansiedade como um mal do século XX. Isso significa que nada incomodou mais as pessoas do que a ansiedade no século passado. Você pode pensar em um monte de coisa ruim que aconteceu no ano passado. Tantos males que já existiam, outros que surgiram, mas o número 1 considerado por vários estudiosos e pesquisadores foi a ansiedade, número 1. E não é exagero dizer, queridos, que o reinado da ansiedade vem só aumentando nos dias atuais. Porque eu falei que a ansiedade foi definida como mal do século XX, que foi o século passado. Mas no século XXI ela está aí, só aumentando o seu reinado sobre as pessoas. Há uma pesquisa, queridos, que não é tão recente, mas que eu gostaria de trazer, que revela que a maioria da ansiedade das pessoas está baseada em algumas coisas que eu vou dizer para vocês. Preste atenção. Em que está baseada a ansiedade? A nossa ansiedade, a ansiedade das pessoas. 40% da ansiedade das pessoas está baseada em fatos que jamais acontecerão. Você prestou atenção no que eu disse? 40% da ansiedade das pessoas está baseada em fatos ou em acontecimentos, em coisas que jamais acontecerão. As pessoas estão ansiosas sobre algo que não vai acontecer. 30% está baseado em acontecimentos passados que não podem ser mudados. Então, olha, 40% das pessoas 40% da ansiedade das pessoas está baseada em coisas que não vão acontecer. 30% está baseada em coisas que já aconteceram e que não poderão ser alteradas, poderão ser mudadas. 12% em críticas injustas e inverídicas de outras pessoas. Então, 12% da ansiedade das pessoas está baseada em críticas que não são verdadeiras. 10% da ansiedade das pessoas está baseada em preocupação com a saúde, que somente piora com exatamente o quê? A ansiedade. Veja bem, 10% das pessoas, da ansiedade das pessoas, aliás, está baseada na preocupação que ela tem com a saúde. E a preocupação que ela tem com a saúde ajuda a piorar a sua situação de saúde. Percebe como é complexo? E pasmem, queridos, apenas 8% da ansiedade das pessoas está baseada em problemas reais que devem ser enfrentados. Ou seja, 92% das coisas que trazem ansiedade para as pessoas não deveriam fazer parte da nossa vida. Alguém já disse, queridos, eu gosto dessa definição de ansiedade. Ansiedade é um temor irracional em relação ao futuro. É claro que a ansiedade tem a ver também com esse aspecto do passado, essa nossa relação muitas vezes doentia com o passado, mas basicamente, ansiedade é um temor irracional em relação ao futuro. Eu gosto dessa definição. E essa é a mais pura verdade. É um temor irracional. Preste atenção, é um temor irracional. Simplesmente não tem razão de ser. Mas é certo que ele está dentro de nós, tendo efeitos terríveis sobre a nossa vida. Quer saber os efeitos da ansiedade? O que ele está fazendo? Está agindo dentro de nós, roubando a nossa alegria, sugando a nossa energia, tirando o nosso sono. Não é assim com você, lá nas madrugadas, diminuindo a nossa força, aumentando a nossa preocupação, furtando a nossa paz, produzindo uma sensação de pânico em nossos corações. Mas, meus queridos, quando nós olhamos para esta perícope, ou seja, para essa porção da Escritura que nós lemos no início, nós encontramos uma mensagem de Jesus sobre a ansiedade. E o contexto aqui, meus irmãos, é o Sermão do Monte,
que vai dos capítulos 5 a 7 de Mateus, em que Jesus ensinou várias coisas que ele julgava importantes para as pessoas daquele tempo, daquela época. Na realidade, Jesus enxergou as necessidades dos seus ouvintes e ministrou de uma maneira ousada e prática aos seus corações. Da mesma maneira que a palavra de Deus sobre ansiedade é absolutamente necessária para nós, para os ouvintes de hoje, para você que está sentado aqui, para você que está assistindo na internet, para todos nós. E nós vamos afirmar, queridos, então, nessa noite que existe solução divina para este problema recorrente chamado ansiedade. E no fundo, queridos, ansiedade é um problema teológico. Eu espero que eu possa explicar isso para você ao longo dessa mensagem. A ansiedade é um problema teológico. Ela tem a ver com a nossa incredulidade. Ela tem a ver com a nossa falta de confiança em Deus. Ela tem a ver com a ausência da convicção sobre a soberania de Deus nas nossas vidas. Quando tudo isso falha, a nossa ansiedade aumenta. Mas vamos então às lições que eu quero trazer nessa noite sobre ansiedade. Primeira lição principal, queridos, eu quero afirmar nessa noite com base nesse texto. A ansiedade não é da vontade de Deus. Essa é a primeira lição que eu quero trazer. A ansiedade não é da vontade de Deus. O que Jesus disse aqui, queridos? De maneira bem simples e bem direta. Ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Claro que tem mais coisas depois ali que nós vamos ver posteriormente. Mas agora eu quero me apegar a esta expressão, essas poucas palavras aqui. Não andeis ansiosos. Jesus é absolutamente enfático aqui. Ele é direto, claro, objetivo. Ele fala sem rodeios, aliás. Ele é imperativo. Não andeis ansiosos. Que ordem difícil de obedecer, queridos. Nós podemos dizer: Jesus, isso é impossível. O Senhor está dizendo: não andeis ansiosos. Mas alojar a ansiedade, alimentar a ansiedade, ser vitimado pela ansiedade, é algo que faz parte da vida humana, é isso que nós dizemos. Mas por outro lado, queridos, também é algo com o qual nós temos que lutar ferrenhamente. Não podemos nos curvar diante das investidas da ansiedade, não podemos nos entregar, não podemos aceitar passivamente que a ansiedade simplesmente nos domine. Porque se a ansiedade não é da vontade de Deus, queridos, é isso que eu estou afirmando com base na palavra de Deus, ela se torna uma arma poderosa nas mãos de Satanás contra nós. Para nos paralisar, para nos deter, para nos desviar do foco, para nos amedrontar, para nos inutilizar, para nos fazer sofrer, para nos amarrar, para nos manter reféns, para limitar a nossa existência e para roubar a nossa alegria. A ansiedade não é o plano de Deus para as nossas vidas e por isso Jesus diz: não andeis ansiosos. E sabe por quê, queridos, que a ansiedade não é o plano de Deus para nós? Eu vou responder isso fazendo 3 afirmações ainda dentro desse primeiro ponto. Por que a ansiedade não é o plano de Deus para nós? Primeiro, porque Jesus sabe que a ansiedade amplia o sofrimento. Por que a ansiedade não é o plano de Deus para nós? Porque Jesus sabe que a ansiedade amplia o nosso sofrimento. Jesus disse: não andeis ansiosos, porque ele sabia que a ansiedade faz as pessoas sofrer. Uma pessoa com altos níveis de ansiedade vai passar a vida inteira sofrendo. A timeline dessa pessoa vai ser focada em momentos amargos, sabe? Quando a pessoa posta lá no Facebook, assim, se sentindo, toda vez que ela for postar, ela se sentindo ansiosa, se sentindo triste,
se sentindo decepcionada, se sentindo desiludida, se sentindo isso, se sentindo aquilo. A concentração dessa pessoa vai ser nas ausências, carências, frustrações e tragédias da vida. E Jesus não quer que a gente passe a vida sofrendo, por isso ele disse, não andeis ansiosos. Então a ansiedade não é o plano de Deus, queridos, porque Jesus não quer que a gente sofra. Mas posso dizer mais, por que a ansiedade não é o plano de Deus? Porque Jesus sabe que a ansiedade não fornece respostas. Jesus sabe que a ansiedade não fornece respostas. A ansiedade, na realidade, é gerada por perguntas e não oferece respostas. Jesus fala aqui de algumas perguntas que alimentam a ansiedade. Você prestou atenção, creio, no texto que nós lemos, perguntas como essas: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? No versículo 31. Talvez você também tenha muitas indagações, talvez vocês tenham muitas perguntas inquietantes. De onde virá o sustento? Talvez seja uma pergunta que nós temos. Qual a melhor maneira de educar os filhos num mundo tão confuso e tão difícil? E se eles se desviarem do caminho do Senhor? E se uma doença grave vier sobre a minha vida? E essas perguntas podem te devorar, te destruir, te consumir e produzir uma ansiedade descomunal em seu coração. Mas eu pergunto para você, que respostas a ansiedade traz? Que respostas a ansiedade traz? E eu digo para vocês, sem nenhuma sombra de dúvida, nenhuma. Não traz nenhuma resposta. Então Jesus sabia, queridos, que a ansiedade não traz resposta, por isso ele disse, não andeis ansiosos. Mas uma terceira razão, queridos, é porque Jesus sabe que a ansiedade não traz solução. A ansiedade não traz solução. Eu gostei de uma frase que eu li certa vez do pastor Rick Warren, pastor em Los Angeles, nos Estados Unidos. A ansiedade, ele disse, 3 palavras começando com a letra I. A ansiedade é irracional, inútil e improdutiva. Para que você se apega à ansiedade então? Se a ansiedade é irracional, inútil e improdutiva. Ela não traz solução nenhuma. Ela não gera nenhum benefício. Alguém já disse, também gosta dessa frase, a ansiedade não resolve o problema do amanhã, só tira as forças do hoje. Puxa, que frase interessante. Nós deveríamos pegar essa frase e escrevê-la para a gente ver todos os dias. A ansiedade não resolve o problema do amanhã. Tem alguma coisa do amanhã aí que está te deixando ansioso? Então eu quero dizer para você, a ansiedade não resolve o problema do amanhã, só tira a força do hoje, só tira as energias do hoje, só tira a alegria do hoje. Então Jesus sabia da absoluta inutilidade da ansiedade, por isso sabiamente ele diz, não andeis ansiosos. E Jesus diz isso porque ele quer o nosso bem, e Jesus diz isso porque ele tem o melhor para nós. A ansiedade, queridos, não pode acrescentar 1 centímetro à nossa altura e não pode acrescentar 1 segundo à nossa existência. Portanto, ouça o que Jesus diz, não ande ansioso. Então essa é a primeira lição principal dessa noite. A ansiedade não é da vontade de Deus. A segunda lição que eu gostaria de repartir com você nessa noite é: a ansiedade é fruto da incredulidade. Agora o negócio fica mais pesado, querido. A ansiedade é fruto da incredulidade. Você já parou para pensar numa questão ou em algumas questões? Quero que você imagine, pense aí comigo. De onde vem a sua ansiedade? Pense um pouquinho enquanto eu tomo uma água aqui. De onde vem a sua ansiedade? Segunda pergunta, o que te deixa ansioso? O que te deixa ansioso? Terceira pergunta, o que está te deixando ansioso, por exemplo, neste exato momento na sua vida? De onde vem a ansiedade? O que te deixa ansioso? O que está te deixando ansioso
Talvez agora, nesse exato momento. Eu, por exemplo, tenho algumas preocupações, queridos, que me deixam ansioso. Por exemplo, algumas perguntas que me passam à mente assim: será que eu vou ter como pagar a festa de 15 anos das minhas 2 filhas? Uma ansiedade meio boba, né? Mas será que eu vou conseguir fazer uma festa de casamento, nesses moldes de casamento que a gente tem nesse dia, que o pessoal gasta 300 mil no casamento? Sem chance. Aliás, queridos, o dia que nós fomos, né, ver qual era o sexo do nosso bebê, a Maria Helena, linda, que está ali, foi a família inteira, né? Eu, minha esposa e os 2 filhos também foram. O menino torcendo para ser menina, a menina torcendo para ser menina, aquela briga toda, fomos lá. E o que viesse estava bom. Já tinha um casal, né? Geralmente a gente fala assim, quando tem um casal, a gente fala, o que vier tá ótimo. Aí na hora que o médico foi fazendo as coisas, eu não entendo nada, achei até que era um menino, né? Aí ele falou, vocês querem saber o que é? Queremos, claro. Então nós temos aqui uma menina. Sabe qual a primeira frase que eu falei? Qual foi, Manuel? Mais um casamento para pagar. Que frase profunda, né? Num momento tão extraordinário. Tenho até vergonha disso. Não deveria estar contando. Por isso que eu estou falando aqui da ansiedade, queridos. Será que eu vou conseguir fazer uma festa de casamento para elas? Será que eu vou poder pagar os estudos deles? Será que eu vou conseguir pastorear essa igreja direito? Será que eu vou deixar um legado relevante na terra? Estou falando das minhas ansiedades, querido. O que as pessoas dirão sobre mim quando eu partir? No fundo, todos nós temos perguntas em relação ao nosso presente, em relação ao nosso futuro. E eu poderia dizer nessa noite que a ansiedade é algo normal, natural. Pode até ser, queridos, em um certo sentido, mas na realidade mesmo, a ansiedade é fruto do pecado. A ansiedade é resultado da queda. A ansiedade é um comportamento pecaminoso com o qual nós temos que lidar, lutar e vencer. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso dessa forma. Sabe por quê? Porque em última instância a ansiedade revela um comportamento pagão. Um comportamento daqueles que não conhecem a Deus. Olha o que Jesus diz, querido, na palavra do Senhor. Agora eu quero que você acompanhe novamente, se você está com a Bíblia aí. Os versículos 31 e 32 diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então olha só o que Jesus diz: os gentios é que procuram todas essas coisas. O que Jesus está dizendo aqui de maneira contundente é que a ansiedade é a característica dos gentios, ou seja, daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não são povo de Deus. Os gentios, queridos, podem fazer essas perguntas, é isso que Jesus está dizendo. O povo de Deus não. Os gentios podem ter essas indagações nos seus corações, o povo de Deus não. Os gentios podem ter essas dúvidas que geram ansiedade, o povo de Deus não. Não somos gentios, queridos, nós cremos em Deus e, portanto, a ansiedade tem que ser riscada da nossa agenda. De maneira direta e simples, é isso. Eu sei que nós teremos muitas desculpas, eu sei que nós teremos muitas explicações, mas em suma é isso. A ansiedade é fruto da nossa incredulidade. A ansiedade, na realidade, é gerada pela fragilidade da nossa fé. E Jesus usa essa expressão aqui para confrontar os seus ouvintes. Ele diz:
homens de pequena fé. A lógica de Jesus é a seguinte aqui, queridos: vocês vão dar lugar à ansiedade porque vocês não têm fé suficiente. Vocês imaginam o pior, sempre o pior. Sabe por quê? Que vocês não têm fé suficiente. Vocês vivem com medo porque vocês não têm fé suficiente. Vocês acham que as coisas vão dar errado porque vocês não têm fé suficiente. Vocês estão ansiosos ou vivem ansiosos porque não têm fé suficiente. Ou seja, a ansiedade é fruto da nossa incredulidade. Eu gostaria de citar ipsis literis, como falava no seminário, ou seja, na íntegra, um trecho do livro do autor Max Lucado, que é um autor que eu gosto bastante. O Max Lucado escreveu um livro chamado Fim da Ansiedade. Então vamos lá. Vou citar aqui. A ansiedade é uma chuva de meteoros do tipo e se? A ansiedade é sempre baseada no e se? E se eu não fechar a venda, diz o Max Lucado? E se não recebermos o bônus? E se não pudermos comprar os aparelhos para os dentes das crianças? E se meus filhos ficarem com os dentes tortos? E se os dentes tortos impedirem que eles tenham amigos, carreira ou cônjuge? Percebe onde foi a ansiedade? Começou com um tratamento dentário. Vou continuar citando o Max Lucado. Esse comentário fui eu que fiz, tá? Não foi o Max Lucado. Não é da vontade de Deus que você leve uma vida de constante ansiedade. Não é da vontade dele que você encare cada dia com temor e apreensão. E é isso que a ansiedade faz. Ele o criou para ter mais do que uma vida de ansiedade que lhe tira o fôlego e de preocupações que dividem a mente. Ele tem um novo capítulo para a sua vida e está pronto para escrevê-lo. Agora finalizo a citação de Max Lucado. Faz todo sentido. Ansiedade, essa chuva de meteoros baseada em duas palavrinhas. E se? E isso nos toma, porque a gente sempre pensa no e se ruim. Em suma, queridos, quer dizer algo muito importante para você, que pode ser um grande remédio para a sua ansiedade. Quanto maior for a sua confiança em Deus, menor será a sua ansiedade. Quanto mais você tiver fé em Deus, menos ansiedade terá efeitos na sua vida. Mas eu quero terminar em terceiro lugar. Veja bem, eu já falei que a ansiedade não é da vontade de Deus, queridos. A ansiedade é fruto da incredulidade. Mas eu quero terminar dizendo que a ansiedade tem solução em Jesus. A ansiedade tem solução em Jesus. Então, não é difícil de apontar as causas ou as razões da ansiedade. Não é difícil. Não é difícil de enumerar os efeitos ou os sintomas da ansiedade. Também não é difícil. Mas qual é o remédio? Qual é a solução para a ansiedade? Eu sei que em muitos casos, queridos, quero que vocês entendam bem, eu sei que em muitos casos os médicos que estão a serviço de Deus e a medicina, que é uma possibilidade que Deus deu aos seres humanos, podem ajudar, não estou desconsiderando isso. Eu sei que terapeutas abençoados, inteligentes e sábios podem dar a sua contribuição. Eu sei que existem técnicas para controlar a ansiedade, mas eu quero afirmar nessa noite que a solução final, efetiva e definitiva para a ansiedade está em Jesus. Você crê nisso, querido? A solução final da ansiedade está em Jesus. E esse texto contém uma receita preciosa para vencer a ansiedade. Mas para que isso aconteça, você precisa estar disposto ou disposta a fazer algumas substituições. Algumas coisas precisam ser substituídas para que a ansiedade seja vencida.
E eu quero falar sobre 3 substituições que você precisa fazer e encerrar. Primeiro, substitua a sua inquietação pela observação do cuidado de Deus. O segredo para vencer a ansiedade é você fazer essas substituições na sua vida. E a primeira, então, que eu gostaria de tratar, queridos, é substitua a sua inquietação pela observação do cuidado de Deus. Então, depois de Jesus fazer uma proibição e ser muito enfático e dizer, não andeis ansiosos, Ele nos convida a fazer uma coisa, queridos, que talvez a gente poderia dizer assim, nada a ver. Ele nos convida a observar. O que Ele diz para a gente observar? Isso está no cântico que a gente viu, que a gente cantou, aliás. Observai as aves do céu. Substitua a sua inquietação pela observação. Observai as aves do céu. Considerai como crescem os lírios do campo. Aparentemente, queridos, sem nenhuma explicação, as aves do céu têm comida suficiente e os lírios do campo se desenvolvem de maneira magnífica. E aqui em Florianópolis a gente pode ver tanto as aves quanto a natureza exuberante e linda. Tudo criação de Deus, tudo alvo do cuidado de Deus. Então, o que Jesus está dizendo aqui, substitua, querido. Ao invés de você ficar ansioso, comece a observar, olhe para os passarinhos e vê que eles não estão fazendo nada. Não que você não deva fazer nada, tá, querido? Mas tem que se levantar e trabalhar. Eles não estão preocupados. Eles já nascem o dia cantando. Estão alegres. Não estão preocupados com nada. Olhem para os passarinhos, olhem para a natureza. E aí Jesus diz assim, se Deus cuida assim deles, quanto mais vai cuidar de vocês. Essa é a lógica, esse é o raciocínio de Jesus aqui. Então observe o cuidado que Deus tem para com a criação e entenda o cuidado que Deus tem para com você e livre-se da ansiedade. Segunda substituição. Substitua suas dúvidas pela confiança em Deus. É o que Jesus nos ensina aqui. Substitua suas dúvidas pela confiança em Deus. Olha só o que Jesus diz. Vocês estão ansiosos e cheios de perguntas. Mas escutem o que eu tenho para dizer para vocês. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Como diz o Max Lucado, a vida humana é cheia de condicionais, e sim. Mas o nosso desafio, queridos, é fundamentar a nossa vida na solidez de Deus e não nas condicionais humanas. E, queridos, a ansiedade se dissipa, ainda falando sobre essa questão de substituir, queridos, as nossas dúvidas pela nossa confiança em Deus. A ansiedade se dissipa quando nós confiamos na valorização de Deus por nós. Jesus diz aqui, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então nós precisamos entender que Deus nos ama, que Deus nos valoriza, que Ele morreu por nós, que Ele nos deu o máximo e porventura agora não vai dar o mínimo. Nós precisamos entender, queridos, aliás, a ansiedade se dissipa quando nós confiamos não só na valorização de Deus por nós, mas na provisão de Deus. Deus sabe, é isso que a Bíblia diz, o que nós necessitamos. Ele é o Deus da providência nas grandes e nas pequenas coisas. Mas, queridos, a ansiedade também se dissipa quando nós confiamos na proteção de Deus por nós, porque Deus não deixa que nenhum dos seus filhos, nada da sua criação se percam. Essa é a lógica que Jesus trabalha aqui. Mas a terceira, querido, substitua suas prioridades pelas do reino. Quer vencer a ansiedade? Isso aqui parece nada a ver, mas é um ensinamento extremamente forte. Quer vencer a ansiedade? Substitua suas prioridades pelas do reino.
E aí o versículo talvez um dos mais conhecidos da Bíblia, o versículo 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe uma coisa que a gente quase nunca percebe? A gente quase nunca percebe que esse texto tão conhecido da Bíblia, tão conhecido no seio da igreja, está num contexto em que Jesus fala sobre a ansiedade. Então é nesse contexto que Jesus está ministrando sobre ansiedade que ele traz este versículo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que Jesus nos ensina aqui, queridos? Jesus nos ensina que a razão da ansiedade é o fato de nós nos devotarmos prioritariamente à construção do nosso reino. Por isso nós andamos ansiosos. A ansiedade vem pelo fato de nós nos devotarmos prioritariamente à construção do nosso reino. É o nosso compromisso de subir na vida, de ser alguém, de enriquecer, de fazer coisas extraordinárias, de ser reconhecido, que não é o plano de Deus para nós. É tudo isso. É o compromisso com a construção do nosso reino que nos deixa ansiosos. Por isso que Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus. E aí, o que Jesus diz? E as demais coisas. Que demais coisas são essas? As coisas que ele tinha acabado de dizer. O suprimento das necessidades básicas. Essas serão acrescentadas. Tudo mais será acrescentado nas nossas vidas. Então, segundo o ensino de Jesus, para vencer a ansiedade, nós precisamos inverter as coisas. E à medida que buscarmos o reino de Deus prioritariamente, a sua justiça, nós deixaremos de estar ansiosos, porque nós estaremos nos preocupando menos conosco mesmos e mais com Deus. E aí, o milagre vai acontecer, que as demais coisas que nós estávamos tão ansiosos, a partir do momento que nós entregarmos nas mãos de Deus, elas virão, elas serão nos dadas, elas serão acrescentadas às nossas vidas. Finalizando, queridos, a ansiedade conspira contra a qualidade de vida no presente e contra os sonhos ousados do futuro. Livre-se dela. Não ande ansioso. Como que você pode fazer? Crer mais em Deus. Confiar mais em Deus. O segredo da ansiedade, da vitória sobre a ansiedade, é descansar em Deus. Por isso nós vamos terminar o nosso culto dessa noite cantando um cântico. Falar sobre isso. Descansarei. Eu gosto muito desse cântico, ele tem uma letra preciosa, uma melodia linda. Não sei se todos conhecem, creio que a maioria sim. Mas nós vamos fazer essa oração ao Senhor, enquanto cantamos. É uma oração cantada, na realidade, né? Coloque-se em pé, que vamos adorar ao Senhor. Com tudo
Senhor, Tu conheces os corações, Tu sabes as necessidades de cada um, Tu sabes, ó Deus, as razões, e talvez muitos aqui estarem ansiosos. Mas, ó Deus, nós queremos sair daqui entendendo que a ansiedade pode ser vencida à medida que nós aumentamos a nossa confiança em Ti. Que nós não somos como os gentios, pessoas que não conhecem a Ti, pessoas que não andam contigo. Portanto, não devemos ter essas perguntas no nosso coração, que são perguntas que denotam incredulidade. Ao contrário, nós devemos descansar no Senhor. É difícil, Pai. É difícil porque isso faz parte da natureza humana. Mas nós queremos vencer. Ajuda-nos, Senhor.
E levanta aqui pessoas que creem em Ti, pessoas que confiam no Senhor, pessoas que descansam no Teu poder. Bendito seja o nome do Senhor. Glória ao Teu nome. E recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, este culto, singelo e simples, que é para Teu louvor, da Tua glória. Em nome de Jesus.